vocês. Na aula de hoje a gente vai estar estudando sobre a economia da Europa Ocidental. Lembram que nas aulas anteriores, ainda lá em sala de aula, a gente viu que a Europa ela já foi dividida em Europa Ocidental e Europa Oriental, conhecido também como Leste Europeu e o Oeste Europeu. Essa divisão ela se deu lá no período da Guerra Fria, mas ela ainda é levada em consideração hoje, quando a gente faz um estudo voltado para a geopolítica, principalmente, a gente ainda utiliza essa divisão. Isso porque a Europa Ocidental, ou Leste Europeu, apresenta países que apresentam uma economia mais diversificada, mais desenvolvida e mais industrializada, enquanto os países do Oriente, do Oeste Europeu, apresentam uma economia ainda pouco industrializada, devido ao fato deles terem ficado do lado socialista durante a Guerra Fria. Isso implicou no seu desenvolvimento. Em função disso, hoje na nossa aula, a gente vai voltar o nosso estudo para a economia apenas da Europa Ocidental. Bom, então dentro desse cenário econômico da Europa Ocidental, o comércio externo, ou seja, as exportações, elas são muito importantes, elas movimentam muito o setor econômico dentro dos países da Europa Ocidental. Com a criação do bloco econômico da União Europeia, o comércio externo ele passou a crescer ainda mais. Essas relações elas aumentaram e fizessem com que elas fossem de extrema importância para a economia do leste europeu. Em função disso, a Europa Ocidental ela mantém muitas relações com os países desenvolvidos, como os Estados Unidos, o Japão e nos últimos anos com a China. Essa contribuição, essa relação entre esses países facilita as trocas comerciais. Apesar desses países competirem uns com os outros de certa forma, eles também se contribuem, eles também ajudam uns aos outros. Por exemplo, os países da Europa Ocidental podem estar instalando as suas multinacionais nos Estados Unidos. Assim como os Estados Unidos podem estar também trazendo as suas multinacionais e instalando em algum país do leste europeu. Outro fator que contribui para que o comércio externo, para que essas exportações dentro da Europa Ocidental sejam tão importantes, é a sua localização. A localização da Europa, ela facilita o escoamento de tudo que é produzido dentro do seu território, permitindo com que o produto possa ser escoado tanto pela América quanto também para a Ásia. A Europa, ela conseguiu organizar a sua economia, fazendo com que tanto as exportações e as suas importações, fazendo com que todas essas relações ocorram com o mundo todo. E para que isso ocorra, a Europa ela faz uso dos seus principais rios para estar fazendo esse escoamento do produto. Elas utilizam o rio Danúbio, o rio Sena, o rio Reno e fazem o escoamento da sua produção, mantendo uma ligação com todos os países do mundo todo. Um outro fator que contribui para que essas exportações, esse comércio externo dê tão certo na Europa é porque todos os países do leste europeu ele apresentam um nível industrial muito elevado. O leste europeu ele é considerado uma das áreas mais industrializadas do mundo todo. A Europa Ocidental representa 17% de toda a atividade industrial mundial, e isso é muita coisa. Sendo então uma área tão industrializada, a indústria ela também vai ser um ramo muito importante dentro da economia da europeia. Falei errado. Que vai estar movimentando muito capital. Vale lembrar que a gente tem 3 setores da economia, lembram? O setor primário, onde vai estar, por exemplo, a agricultura, o setor secundário, que concentra as indústrias de transformação, e o setor terciário, onde vai estar as atividades de comércio e outros tipos de serviço.
Bom, se a gente for levar em consideração que a Europa ela é o berço da Revolução Industrial, ou seja, as primeiras indústrias elas surgiram na Europa. Então, as unidades fabris elas vêm se desenvolvendo desde esse período, desde lá do século XVIII. Então, as indústrias da Europa elas já vêm se expandindo e também evoluindo desde o século XVIII. Os grandes investimentos também em uma rede de transporte diversificada facilitam também com que o setor secundário ele dê tão certo dentro do território do leste europeu. Os países europeus eles investiram em vias de transporte de uma ótima qualidade, investiram em boas rodovias, em boas ferrovias, hidrovias, investiram também em aeroportos para estar fazendo a circulação desses produtos que são produzidos pelas indústrias. E isso permite que essa atividade ela seja integrada com todos os países do território da Europa e seja também integrada com os países de todo o mundo, de uma forma dinâmica, né? Então essa atividade industrial da Europa ela é dinâmica com o mundo todo. O leste europeu ele vai apresentar então um parque industrial muito sofisticado. Dentro da Europa a gente vai estar encontrando indústrias de base, indústrias de bens de transformação e indústrias de tecnologia de ponta. Todas elas utilizando, todos esses tipos de indústrias utilizando da melhor tecnologia possível. Como a agricultura ela não é tão predominante na Europa, os países do leste europeu eles acabam comprando matéria-prima de produtos subdesenvolvidos, como é o caso do Brasil. Esses produtos então chegam aos países europeus, onde são transformados, essa matéria-prima é transformada em produtos industrializados e esses produtos então, já totalmente transformados, vão ser então exportados para o mundo todo. As regiões onde as indústrias estão mais concentradas no leste europeu são a França, na Inglaterra, na Holanda e na Alemanha, justamente os países onde se iniciou a primeira revolução industrial, onde surgiram as primeiras indústrias. Em função disso, esses países eles são altamente industrializados, eles já vêm de um processo de industrialização muito antigo. Em contrapartida, Portugal, a Grécia e a Espanha, eles possuem um processo de industrialização mais recente. Então, as indústrias, elas são pouco expressivas ainda dentro do território desses países. Mas ela vem crescendo justamente por causa do apoio da União Europeia, do bloco econômico, que fez com que as atividades secundárias, as atividades industriais viessem a crescer também dentro desses países. A gente também não pode deixar de destacar que a população da Europa ela possui um grande poder de compra. Eu sou rica! Eu sou rica! As pessoas, a população da Europa, elas possuem uma condição de vida muito boa e com isso elas possibilitam também movimentar a economia da Europa de uma forma mais dinâmica. Então, o setor terciário, ele também apresenta muita importância dentro da economia do leste europeu. As atividades bancárias, serviços de internet, o turismo, supermercados, lojas, tudo isso movimenta também a economia da Europa e tem um valor muito significativo dentro do sistema econômico desses países. Já o setor primário, que é onde a gente tem as atividades de agricultura e de extrativismo, são as atividades que têm menor influência dentro da economia da Europa. Representam cerca de 5% dentro da economia. Vale ressaltar também que a agricultura dentro do continente europeu ela é basicamente uma agricultura familiar. Cerca de 90% de tudo que é produzido dentro da agricultura da Europa Ocidental é produzido por agricultura familiar. E agora, gente, vamos tentar resolver uma questão junto para ver se vocês compreenderam o conteúdo? Prestem atenção comigo. A respeito da industrialização na Europa, é correto afirmar, letra A, os países do leste europeu em geral
tem grande dependência com relação ao abastecimento externo de produtos industrializados. Letra B. A Europa Ocidental Errou! Letra B. A Europa Ocidental é compradora de produtos primários e é uma das regiões que fornece produtos industrializados de alta tecnologia ao mundo todo. Ou então letra C. Espanha, Grécia e Portugal são os países que possuem uma concentração industrial elevada, sendo consideradas grandes potências industriais europeias. Pausem o vídeo aí e tentem encontrar a questão correta dentro dessas três. Qual que vocês acham que está certa? A, B ou C? E aí, conseguiram responder? Vamos ver se vocês acertaram? Bom, a letra A dizia que o leste europeu ele tem dependência em relação ao abastecimento externo de produtos industrializados. Essa é óbvio que está errada, né? Durante a nossa aula toda eu falei que o leste europeu apresenta uma tecnologia de ponta dentro das suas indústrias. O leste europeu possui países que são altamente industrializados, então essa resposta está errada. A letra B afirma que a Europa compra produtos primários e fornece produtos industrializados para o mundo todo. Essa afirmativa está correta. Lembra que eu dei o exemplo do Brasil? A Europa compra a matéria-prima do Brasil e transforma esse produto em um produto industrializado de alta tecnologia e vende para o mundo todo. Isso porque a agricultura dentro do continente do leste europeu, ela ainda não é muito desenvolvida, ela não é predominante, até porque países desenvolvidos não têm um setor primário também tão desenvolvido. Há um maior investimento no setor secundário e no setor terciário. E só para conferir ali a letra C, está falando que a Espanha, Grécia e Portugal são os países mais industrializados do leste europeu. Tá errada, né? Eu falei que os países mais industrializados eram a França, a Inglaterra, a Holanda e a Alemanha. A Grécia, a Espanha e Portugal são países que possuem uma industrialização mais recente e que, graças à União Europeia, vem expandindo esse setor. Bom, a nossa aula de hoje era isso. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. Fiquem todos bem e até a próxima!